Oiê, voltei. Pra quem não sabe, eu sou Isadora Eggers e hoje eu vou falar pra vocês como está sendo morar sozinha. Sim, eu estou morando sozinha pela primeira vez, sem meus pais, sem meus irmãos, sozinha. Algo que eu nunca fiz antes. Tô com um pouco medo? Ó, os carros não. Tô um pouco medo. Mas vamos nessa. Enquanto eu faço a minha maquiagem diária, que mudou um pouco minha rotina de maquiagens, ok? Primeiro, eu sempre lavo a minha cara com esse creme. É um creme de limpeza. É muito diferente, pra consistência, ó, é em creme. E é muito bom pra quem tem pele sensível, que não agride tanto. E o segundo passo é o tônico, que imita o Glaze Milk da Hailey Bieber. Eu passo na mão mesmo, que nem ela passa. Faço assim. E faço assim. Bom, vou contar pra vocês primeiro o processo de morar sozinha. Desde o início do ano, eu senti uma imensa vontade de ter minhas coisas em um só lugar. Porque o que acontece? Os meus pais são separados. Então eu tinha duas casas. E eles se dão bem, então eu podia transitar entre as casas sem problema nenhum. Então eu passava uma semana num, uma semana no outro. Um fim de semana num, um fim de semana no outro. E isso tava. Não, tipo, me incomodava o fato de eles serem separados, mas me incomodava o fato de ter duas casas com dois lugares em que tem as minhas coisas. E quando eu queria uma coisa que tava em outro lugar, eu não podia, ou tinha que pensar antes, que não é muito do meu feitio de pensar previamente, mas tudo bem, vamos tentar mudar. E trazer as coisas pra outra casa, o que eu queria da outra casa. E isso tava me incomodando muito. E simplesmente eu pensei, tipo, nossa, meus pais saíram de casa, eles eram muito novinhos. Só que eles saíram pra casar. Tudo bem que eles são separados até agora. Mas eles saíram pra casar. E eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ser diferente, que se eu fosse sair de casa, sem problema nenhum quem sair de casa pra casar. Mas pelo. Como eu posso, pelo exemplo que eu tive, não que isso seja errado, mas tipo, só não ia se encaixar na minha situação. Eu pensei, se eu sair de casa, vai ser sozinha pra morar sozinha. Foi o que eu pensei e botei na minha cabeça. Desde que eu era, tipo, adolescente, assim. Ainda me sinto uma adolescente, mas tudo bem. Então, eu pensei, tá na hora de eu morar sozinha, de ter todos os meus livros. Eu tinha uma estante em cada casa, de ter meus estantes em um só lugar. Aqui e aqui. De ter minhas roupas em um só lugar. E ter, tipo, um lugar em que eu me sinta-se totalmente em casa. Porque, por algumas razões, eu não me sentia totalmente em casa, assim. Eu sentia que não era 100% o meu lugar. E eu achei que fosse porque eu queria morar fora, eu ia achar numa cidade, não sei o que fosse 100% o meu lugar. Mas eu percebi que, na verdade, eu gosto de estar perto dos meus pais, mas eu não gosto de estar 100% colada neles. Eu acho que isso é normal, sabe? Quando a gente vai crescendo, talvez tu goste de ficar 100% colado nos teus pais e goste de morar com eles. Tipo, não tem problema nenhum. Cada personalidade é uma personalidade, cada situação é uma situação. Então, eu fiquei tipo, nossa, eu acho que eu quero morar sozinha. Então, eu comecei com a ideia, vendo um apartamento sozinha. Ó, esse eu ganhei, esse creamy, de aniversário, da minha prima Amanda. Beijos, Amanda. E eu pensei, tipo, nossa, eu quero morar sozinha. Daí comecei a ver apartamento sozinha e tudo, sem falar nada pros meus pais, isso no início do ano. Mas eu fui vendo os valores e o que eu podia. Eu era estagiária na época. O que eu podia aguentar, né, pagando, as minhas condições financeiras. E eu não me desanimei, né? Porque eu não tinha como com salário de estagiária. Eu ganhava bem pra uma estagiária, mas, tipo, não tão bem pra morar sozinho. Então eu deixei a ideia meio de lado e fui falando na minha terapia e trabalhando isso na minha terapia por muito tempo. Falando de, tipo, como eu queria morar sozinha, que eu queria ter todas as minhas coisas num lugar, que eu queria, tipo, ter que fazer as coisas sozinha, assim, me virar pra ver como é que eu iria me sentir. E daí. Perdi o fio da meada. Daí tá. Daí simplesmente deixei essa ideia de lado
E acabou que eu troquei de emprego. E nesse emprego eu fui e me tornei assistente jurídica. Sim, eu sou uma assistente jurídica, eu faço direito, por incrível que pareça. Todo mundo fala que que eu tenho cara de advogada, mas quem olha não fica tipo, ah, nossa, tu faz direito? Sim, eu faço direito. E então, eu sou assistente jurídica, comecei a ganhar salário, tipo, CLT e tudo, e eu pensei, nossa, agora eu consigo suportar as despesas de morar sozinha. Fiquei com isso na cabeça. Deitada, eu cheguei e tive uma conversa séria com a minha mãe primeiro, depois eu tive com meu pai. E falei, olha mãe, eu quero morar sozinha, eu quero ter todas as minhas coisas num lugar só, que isso realmente era o que me incomodava, de ter que, tipo, pensar previamente. É uma coisa que eu não consigo fazer, não sou organizada, ok? Mas eu vou deixar minha casa organizada. Então, vou deixar minha casa organizada, que é uma promessa que eu estou fazendo no YouTube. Eu irei deixar minha casa organizada. Mas enfim. Daí eu falei com ela e no início ela ficou, tá louca? Tu tem... Na época eu tinha 21, né? Fiz 22 agora. Eu me mudei bem, tipo, assinei o contrato bem no dia que eu fiz 22. Então eu saí de casa com 22 anos. E daí eu falei pra ela, tipo, nossa, é o meu sonho, eu sempre quis. E daí no início ela ficou, nossa, tá louca, né, pau? Tu jura que tu vai morar sozinha? E eu, não, mãe, mas eu vou morar sozinha, eu vou morar sozinha. Eu tipo, discutindo com ela, né? E daí ela falou, tipo, não, Isa, eu acho melhor não, vamos aguardar. Daí a gente esperou um pouco, mas nesse meio tempo eu falei, não, eu vou ver apartamento, se tu quiser, tu vem e vem junto comigo, que eu provavelmente, tipo, é óbvio que eu ia precisar de ajuda, porque eu nunca procurei apartamento, eu não sei o que procurar. E se tu quiser, tu vem junto. Daí eu comecei a ver apartamento sem ela. E depois de um tempo, ela aceitou a ideia e ficou tipo, tá, eu vou te ajudar. E a gente começou a ver apartamento. Daí a gente achou um apartamento muito bom. Era, tipo, igual a esse, que não é quarto, é tipo um estúdio. É um jeito legal de falar kitnet, mas é um estúdio. E tem, tipo, cozinha separada, banheiro separado e uma sala que é, tipo, quarto. Tipo, minha cama tá logo aqui. E, tipo, eu falei pra ela que não precisava ser um apartamento grande, até porque eu não ia ter condições de manter ele. E, então, a gente escolheu um apartamento menor, assim, um estúdio. Só que ficava relativamente longe da minha mãe, relativamente longe do meu trabalho, porque o meu trabalho é perto da minha mãe. Não vou falar onde eu moro. Mas enfim, a gente tem que cuidar que fala na internet. Mas daí eu fiquei tipo, tá, vamos. Eu gostei e tudo. E no mesmo dia que eu visitei com minha mãe, que eu já tinha visitado sozinho o apartamento, a mulher falou que ele foi assinado por outra pessoa. Que outra pessoa reservou ele. E eu fiquei muito triste, porque eu tinha gostado de lá. Eu tinha muito gostado de lá. E eu lembro que, tipo, todo mundo me falou, não, Isa, mas que eu sou linguaruda, né? Nessa hora eu já tava falando pra todo mundo que eu ia morar sozinha. Eu devia ter ficado quieta, minha mãe falou. E é verdade. Mas enfim. Daí eu falei, não, mas eu... Todo mundo me falou, tudo acontece por um motivo. Uma amiga minha falou da história dela, de como ela foi morar sozinha, que, tipo, a moça da visita não foi. E daí ela parou numa farmácia, pelo que eu entendi. E ficou falando com a mulher falou, não, eu tenho apartamento pra alugar, e no fim ela alugou com essa mulher. Então, tipo, tudo acontece por um motivo. E agora eu vejo que sim. Porque claramente eu não estou naquele apartamento. Na verdade, vocês não sabem porque vocês não viram, mas eu não estou naquele apartamento. E eu falei com ela. Ai, tem que passar um negócio de sobrancelha antes. Eu passo agora esse da Boca Rosa, que eu adoro. Mas enfim. E daí eu fiquei muito triste, mas depois eu superei e daí a gente começou a ver apartamento. Gente, foi uma bomba atrás de bomba. A gente viu 10 apartamentos, sem brincadeira, 10 apartamentos de tudo que é jeito. E, tipo, em lugares perto do meu trabalho. Porque eu não queria gastar tanto com transporte. Eu tava disposta a pagar um pouco mais caro de aluguel pra não gastar tanto de transporte, que ia dar na mesma, né? E simplesmente era bomba atrás de bomba. Tipo, os lugares eram meio duvidosos e eu sou uma mulher morando sozinha, então eu tenho que cuidar. Ainda mais que, tipo,
meus pais iriam ficar meio assim, de me deixarem, de terem confiança e tal, porque eu tenho faculdade de noite, como é que eu ia chegar de noite nesses lugares. Eu já tava perdendo as esperanças de morar sozinha, já tava triste e deprimida, porque quando eu fico triste, eu fico muito triste. Eu sinto as coisas muito intensamente, como eu já falei aqui. E eu já tava deprimida, assim. Até que eu visitei esse apartamento que eu tô. E quando eu visitei, eu simplesmente senti dentro de mim que deveria ser o lugar em que eu deveria morar. Eu senti a vibe, tipo, eu tô com uma janela enorme, tipo, não dá pra ver. Mas a luz que tá entrando da janela é uma janela enorme. É luz, a vista é bonita, o bairro é muito bom. Que eu não vou falar por motivo de segurança. Mas é muito bom, sabe? E eu senti que eu deveria morar aqui. Sei lá, eu realmente senti, sabe? Eu vou passar esse contorno da Panvel. Mas eu senti por tudo que eu deveria morar aqui. E daí, no mesmo instante que eu vi isso e eu tava junto com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho que morar aqui. Ela, não, vamos ver mais. Mãe, a gente viu bomba atrás de bomba. A gente viu cada bomba. Por favor, tipo. E daí, porque eu não ia fazer nada sem autorização dos meus pais. Porque eu já tenho, tipo, tinha 21 na época. Mas, tipo, eu dependia deles. Então eu. Agora eu não dependo mais. Mas enfim. Mas enfim. Daí eu fiquei. Mãe, vamos, por favor. E simplesmente ela aceitou a ideia, ela embarcou nessa ideia. E por sorte deu tudo certo. Tipo, demorou um pouco, mas no final deu tudo certo. E então, foi 2 semanas o processo de mudança, assinar contrato e tudo. Vistoria, tudo que tem pra fazer. E mudar os móveis, que eu levei tudo da minha mãe. E algumas coisas do meu pai. Tipo, eu juntei meus quartos pra formar um. Ainda não tem sofá, fogão. Tem um fogão elétrico, mas não tem, tipo, fogão. E geladeira é um frigobar, que minha mãe tinha. Minha mãe tinha bastante coisa, assim, porque ela tava reformando a casa da praia. Então, tinha bastante coisa sobrando que... Espero que meu padrasto não veja esse vídeo. Que ela me deu, ou me emprestou. Mas, enfim. E, então... Tá sendo uma experiência muito louca. Tipo, ontem foi a primeira vez que eu dormi aqui no meu apartamento. Foi de boas, porque eu pedi pra minha irmã dormir junto comigo. E meus irmãos estão adorando, porque eles falam, tipo, a gente tem mais uma casa e tal. E é verdade, tipo, eles são sempre bem-vindos. Eu comprei um sofá-cama, que ele não chegou, e eu quero botar onde eu tô gravando esse vídeo, que é tipo aqui, atrás da câmera. Porque eu quero, tipo, que tenha um lugar pra eles dormirem, né? Porque minha cama cabe só eu e mais um irmão. Eu tenho... Os que vão vir dormir aqui são 3. Então tem que ter um sofá-cama pra os outros 2 dormirem. E pra minhas amigas dormirem quando elas quiserem aqui. Pra não dormir colada em mim, porque colada em mim acho que só meus irmãos. Sou muito do contato. Mas enfim. Eu acho que, tipo... É muita responsabilidade, um pouco a ficha ainda não caiu de que eu tô morando sozinha. Eu fico, às vezes, me perguntando se é um sonho, se eu tô sonhando, se é uma piada. Eu fico me perguntando, tipo, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Tipo, eu não consigo cair a ficha que eu cresci. Eu vou ter que pagar minhas próprias contas, eu vou ter que pagar minha conta de luz. Eu vou ter que acordar na hora que eu tenho que acordar, sem minha mãe me acordar. Que minha mãe me acordava e ainda nos dias mais legais que ela tava com um humor bom, ela fazia café da manhã pra mim. Não vai ter mais. Então, é muita loucura, assim. Tipo, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou literalmente virando uma adulta. E o que eu vou fazer? Vou gravar vídeo no YouTube. Né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu tô, tipo, bastante assustada.
E eu adoro esse iluminador da Panvel. Gente, Panvel é vida. Como é que vocês... Que me falem, se eu tenho alguém assistindo de outro estado, me falem qual farmácia que tem maquiagens e são boas também, iguais da Panvel, que no caso vocês não sabem como é que são, mas que são parecidas com a Panvel, porque eu não consigo pensar, tipo, como é que o pessoal dos outros estados vivem sem Panvel. Mas enfim. O que eu tava falando? E eu... Brincadeiras à parte, eu tô perdendo meu medo de ficar sozinha. Eu acho que vai ser uma coisa que vai me evoluir espiritualmente, sabe? Até porque... eu tenho que me tornar adulta em algum momento, eu só antecipei um pouco. E agora eu vou passar o meu rímel, que é esse da Vizela. E olha a pontinha dele, é bem assim, ó, pra fazer assim, sabe? Que eu gosto bastante. Ai, não espalhei direito aqui o rímel, não. Peraí, deixa eu pausar. Enfim. Eu passo bem embaixo, com o espelho embaixo, assim. E ele borra mesmo, acho que todo rímel borra, mas esse borra bastante. Mas é só passar o dedo que sai. Não é aqueles que mancha, sabe? Pelo menos nunca manchou comigo. Por que a gente faz careta pra passar no cílios de baixo? Enfim. Dedo só da mão. Agora eu vou passar um Carmed. Vai ser esse aqui. É o Carmed Rosa Glitter. Acho que esse é o BFF, não sei, não lembro. Essa boca seca de ansiedade. Sério, fazer uma mudança é uma ansiedade, que tu tem que encaixotar tudo, isso que meus irmãos e minha mãe me ajudaram, né? Mas tu tem que encaixotar tudo, tu tem que, tipo, pensar o que tu vai realmente usar, ainda mais se tu tá se mudando pra um lugar, tipo, com um espaço limitado. Então, é complicado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E é isso, isso é um pouquinho da minha história de por que eu fui morar sozinha. Essa é a maquiagem que eu faço no dia a dia. Eu uso todos esses produtos que eu mostrei. Aqui eu tô no meu terceiro corretivo da Mari Maria. O Carmed não sai da minha bolsa. Minhas coisas de skincare que eu uso todo dia. Esse daqui é novo, na verdade. Eu usava o rosinha desse, agora eu tô usando esse verde. E o que mais? Ah, as coisas da Panvel. Esse daqui da Panvel. E esse da Vizela. E a máscara de sobrancelha da Boca Rosa. Essas são as coisas que eu uso no dia a dia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam pra estar por dentro das novidades. Esse foi um episódio um pouco longo, porque eu tava contando bastante coisa. Vocês podem perceber, eu pintei meu cabelo de preto. É uma novidade. Vou até tirar a tiara pra vocês verem. Ele não tá tão bonito. Ele tá meio sujo. Mas... deixa eu arrumar. Peraí. Eu tinha clareado meu cabelo, né? Daí eu pintei ele de preto e agora tá assim. E eu gostei. Então, além da novidade que eu estou morando sozinha, eu estou com o cabelo preto. E meus vizinhos, se eles estão me escutando, eles devem pensar: o que essa doida está falando sozinha? Mas enfim, sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um beijo. E fiquem por dentro das novidades. Sigam no meu TikTok, Borderline Princess. Borderline.princess, com 3 S no final. E no meu daily do Insta, que é Life with Isitcha. Life with Isitcha. ISITCHA. Acho que eu soletrei errado, mas é tipo isso. E é só pesquisar Isadora Eggers, EGGRS, que vai aparecer. Mas enfim, é isso. Fiquem por dentro das coisas, das novidades. Beijo, tchau!